Carta de Paulo, apóstolo aos Romanos, capítulo de número 12, nos diz assim a santa doutrina: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé de cada um, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, nós que somos membros uns dos outros, somos membros de um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Com estas palavras da epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, eu quero abraçar a grande família evangélica, a família espírita, a família católica, que voltam a formar conosco a poderosa cadeia da prece. Esta é a voz do Espírito. Este é o programa da cura divina e também da salvação. Que Deus seja louvado soberanamente. Este é o bom dia, Espírito Santo. É gostoso, não é? Levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Estamos alegres, estamos felizes, estamos debaixo de uma unção nova, de uma renovação profética. Porque ontem, quarta-feira, Deus abriu as comportas dos céus, Deus abriu as janelas, e a Catedral da Bênção, a sede no bairro da Liberdade, mais uma vez foram abaladas pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mensagem foi pregada, o louvor foi entoado com muita responsabilidade. O passar pela tenda trouxe temor, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, e a glória de Deus encheu o templo, como aconteceu nos dias de Davi, nos dias de Salomão, e nos dias também do homem chamado Jesus, quando ele ministrava no templo em Jerusalém. Foi algo sobrenatural. O louvor
Foi tipo assim o louvor de Asaf. A casa encheu-se da glória na catedral e na sede. Pessoas vieram dos 4 cantos da região metropolitana. Pessoas dizendo para mim: estou feliz porque estou em um culto abençoado. E houve avivamento, línguas estranhas, renovação de ministério, pessoas que já estavam desanimadas com a vida da fé, voltaram a falar em línguas estranhas, a profetizar, relâmpagos e trovões, e o abalo de Deus estava sobre a poderosa tenda da revelação que está no altar da catedral e da sede. O povo de Deus, do norte ao sul, do leste ao oeste, oraram e abençoaram os cultos do dia de ontem. Foi algo espiritual. Deus abençoe. Olha quem já chegou para estar conosco: Maristela Ambar, Marcos Sebastião, Fátima Berion, Gênesis Souza, diretamente da Europa, da Suíça. Sejam todos bem-vindos para mais um programa que o Brasil, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania passaram a seguir, a amar, a contribuir. Genison já está conosco, Fátima Berion, Amanda Andrade, Soraya Souza, sejam todos bem-vindos. Aqui não é uma live comum, é a retransmissão, viu, Sueli Santos, de um programa que a Bahia passou a contribuir e a entender como é gostoso levantar pela manhã e ouvir a palavra de Deus. Foi uma quarta-feira poderosa, aleluia, pela quarta-feira ontem. Pessoas chegando de Kombi, de Topic, de moto, pessoas caminhando, pessoas perguntando. Aqui é a Igreja Catedral do Evangelista Daniel de Oliveira, gente de todas as partes, pessoas dizendo: eu estava em outro lugar, mas Deus me mandou eu estar aqui, nesta igreja do sobrenatural. Teve uma irmã que me falou: a minha alma tem sede de Deus e do mover sobrenatural. Porque a Bíblia diz lá em Amós que os jovens desmaiarão de sede, de fome. As pessoas correrão de um lado para outro procurando a palavra de Deus e não acharão. Não correndo atrás de pão ou de água, mas de ouvir a palavra e não acharão. Por que, missionário? Porque muitos não pregam mais a verdadeira palavra. É muita coisa errada que impede o operar do Espírito. Mas aonde há um altar consertado e espiritual, as ovelhas do Senhor Jesus correm atrás de pasto verde, porque são elas que têm fome e sede de justiça. As ovelhas vêm de longe, atravessa bairros, cidades, quarteirões, vem caminhando, vem com sol, vem com chuva, para buscar na fonte da água da vida. É isto aí, Eliana, a bênção de Deus. Todos nós ontem
ao passar pela tenda, porque eu também passo pela tenda. Toda a nossa equipe. Deus falou, Deus moveu. Batismo com o Espírito Santo, renovação de dons e batismo com fogo. É mais forte do que qualquer uma outra ministração. Toda ministração em nome do Senhor é forte, mas há ministrações que são mais saborosas, porque tem um tempero do trono de Deus. E ontem nós víamos pessoas cantando, sorrindo, batendo palmas, falando língua estranha, dançando, eita, dança abençoada, diante da tenda e recebendo os dons e a confirmação de ministérios. Eliana Santos já está conosco, dizendo, tem fonte de água viva. Isabel Miller, bom dia, Espírito Santo. Gênison Santos da Europa, é muito forte. Sueli Santos, amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos em cadeia, em conexão, em cadeia, com a Rádio FM Gospel 98.3. Até o pastor Daniel Alencar estava conosco ontem pela manhã para passar pela tenda e receber uma bênção de Deus. Ele crê como eu creio. Estamos em cadeia com a 98.3, estamos também pela Cruzeiro da Bahia, onde produzimos os nossos programas. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, pela ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos pela Rede Dias Dávila, estamos pela Visão Gospel Rede Ide e Pregai, do evangelista Edinaldo Santos. Sejam todos bem-vindos para mais um capítulo da fé que remove montanhas. Bom dia, Espírito Santo. Eliana Santos, um avivamento espiritual. Sueli Santos, Isabel Miller, sejam todos bem-vindos, porque a alegria é muito contagiante. Porque ontem, quarta-feira, abalou. Aleluia! E amanhã, sexta-feira, última sexta-feira do mês, dia 28. Vocês não podem deixar passar em branco amanhã. Precisam estar na catedral, que é a fonte da revelação do sobrenatural, e na sede, no bairro da Liberdade. Porque amanhã é a quebra das maldições diante da tenda de Moisés. Hoje não tem mais Moisés, mas o Espírito é o mesmo, a tenda é a mesma, o deserto também é o mesmo, a necessidade de ministrações espirituais são as mesmas necessidades, porque o ser humano sempre será carente, necessitado de uma bênção profética ou sacerdotal. Desperta, tu que dormes, e venha estar conosco amanhã, para você passar pela tenda de Moisés e receber batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Eu sou o único evangelista no Brasil e na Bahia que fala sobre batismo com o Espírito Santo e com fogo. Posso falar, porque a minha vida é uma fogueira acesa pelo Espírito
e o azeite do Espírito mantém em mim a chama acesa. Então eu posso pregar sobre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. O fogo queima, arde, ilumina, purifica, transforma. O fogo tem um poder transformador. Por isto que a Bíblia diz que Deus é fogo e fogo abrasador. Quando Elias orou diante dos profetas de Baal, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. O Deus de Elias é o Deus do evangelista Daniel de Oliveira, este que vos fala. E amanhã, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Renovação, quebra de maldições, cura divina, libertação. Às vezes você perdeu os dons que Deus te deu. Você vai encontrar a dracma perdida. Porque Deus precisa de mim, precisa de você, para implantar na terra o reino dele, através da autoridade espiritual. Amanhã, última sexta-feira. Escrevam aí, escrevam. Escreva o que, missionário? Eu abençoo o culto desta sexta-feira, dia 28. Escreva, Cláudia, Dalva, Antônio Marcos, Amanda, Maristela. Ontem vocês me abençoaram nos cultos, profetizando para mim. Profetiza para amanhã também. Eu abençoo o culto desta sexta-feira, ou os cultos desta sexta-feira. Bora, digita. A congregação tem que dizer amém. O que é a congregação dizer amém, missionário? É você confirmar o que eu estou falando e a congregação tem que dizer sim, porque tudo que é ligar na terra é ligado no céu. O céu comanda, aliás, a terra comanda o céu. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel no pouco aí na terra, sobre o muito na glória eu te colocarei. Mande para mim a profecia, confirma a palavra. Escrevam aí, eu abençoo o culto desta sexta-feira. Olha, a Amanda já escreveu. Eu abençoo o culto de sexta-feira. Aleluia, Amanda. Você profetiza, filha querida. Antônio Marcos também, eu abençoo o culto desta sexta-feira. Sueli Santos, eu abençoo o culto desta sexta-feira. Maristela Ambar também escrevendo. Jair Francisco, nosso obreiro Canela de Fogo em São Gonçalo dos Campos, eu abençoo os cultos desta sexta-feira. Fátima Berion, eu abençoo os cultos desta sexta-feira. Isto aí, a congregação online, o pessoal tem que dizer amém. Escreva aí, Maria Garcia, eu abençoo os cultos desta sexta-feira. E amanhã vai abalar. Eu já vejo aquela igreja com problemas. Quais problemas, missionário? De não comportar a multidão que Deus está mandando. A tenda de Moisés está abalando. É a maior campanha do meu ministério destes 56 anos de Ministério Brasil. Nunca vi coisa igual. Não é uma campanha do homem,
não é algo copiado de alguém, é coisa legítima, autêntica, fiel e verdadeira. Francisco Abreu, eu abençoo os cultos desta sexta-feira. Janete Santos, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Bispo, a paz do Senhor, a paz, Josefa. Escreva aí, Josefa. Eu abençoo o culto ou os cultos, plural ou singular, Deus sabe todas as coisas, desta sexta-feira. Porque amanhã é a última sexta-feira do mês de junho. Passaremos pela tenda. Profetizaremos a quebra das maldições, já nos preparando para domingo. Ontem uma senhora lá do bairro da Federação me ligava triste e dizendo, eu não posso ir hoje, mas domingo, aleluia, eu estarei aí. Que bom, hein? Não pôde estar conosco ontem, não poderá estar conosco amanhã? Isabel Milha, eu abençoo os cultos desta sexta-feira. Sueli Santos também profetizando. São profetas online do Bom Dia Espírito Santo. Mas pessoas dizendo, domingo eu estarei na catedral. Outros dizendo, eu vou estar na sede missionário. Eita! Quem vai pregar na sede domingo pela manhã é o ex-paralítico das ruas de São Paulo. Josefa está dizendo, eu abençoo os cultos desta sexta-feira. Que maravilha, que campanha poderosa. Não fique de fora. Por amor à sua alma e salvação. Depois da pandemia, muita gente se desanimaram com a Bíblia, com a fé, com o altar, com as promessas. Muita gente foi abalada estruturalmente, psicologicamente, em todas as áreas, espiritualmente. Mas Deus está dando a renovação. Tem gente que diz, eu perdi os dons, eu não falo mais línguas estranhas, eu não tenho mais prazer de ler a Bíblia, não entrego mais os meus dízimos e ofertas. É isto que o diabo quer, te matar. Mas há uma ressurreição revelada, passando pela tenda do batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. É a maior campanha que eu já fiz em meu ministério de evangelista. Aproveite amanhã. Tem gente que vive a experiência de alguém, e alguém caiu e você caiu atrás. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Às vezes você caiu porque em quem você apoiava também caiu. É um negócio de um cai-cai. Mas o altar da catedral tem uma unção do sobrenatural para renovar os dons, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Tem gente que nem crê mais em línguas estranhas, mas o apóstolo Paulo escreveu dizendo que em mistério, em línguas estranhas, você fala diretamente com o trono de Deus. Aleluia, aleluia. Venha ter esta experiência. Claudete Aparecida, eu abençoo os cultos desta sexta-feira. Maria Garcia, eu abençoo os cultos desta sexta-feira. Dalva Rodrigues, eu abençoo os cultos desta sexta-feira. Isto aí. A congregação tem que dizer amém, 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 amém. Bom dia, Espírito Santo.
Vocês sabiam que na década de 60, 70, até 80, as pessoas diziam umas para as outras: vamos para o culto. Sabe o que quer dizer a palavra culto? Adoração da criatura ao Criador. Culto é o momento em que a criatura busca a força do Criador. Os evangélicos, os crentes, os protestantes, os bíblias, diziam uns para os outros: vamos para o culto. Os assembleanos das Assembleias de Deus, os batistas, os presbiterianos, a turma da quadrangular da Casa da Bênção de O Brasil para Cristo, e de várias denominações, falavam: eu vou para o culto, convidava para o culto. Mas até nisso, o diabo fez mudar um palavreado bíblico. Culto é uma palavra bíblica. Hoje chamam de reunião. Vamos para reunião, reunião de senhoras, reunião de jovens. Não é reunião. Os advogados, os empresários fazem reuniões. Os bruxos fazem reuniões. O povo de Deus tem que aprender, voltar aos princípios e raízes. Culto, momento da criatura cultuar ao Criador. Depois que entrou a palavra gospel, é uma palavra do inglês que quer dizer evangelho. Mas depois que mudaram de protestante, de crente para gospel, entrou tantas coisas que não são princípios da Bíblia. Hoje você vê uma pessoa dizendo: vamos para a reunião. Qual reunião? Que tipo de reunião? Até nisso adulteraram a ordem divina. Por isso que a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo e as coisas do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Eu estou falando aqui um assunto que ninguém fala. Por que o Senhor fala, missionário Daniel? Porque eu sou um evangelista. Eu sou o único evangelista da Bahia e do Brasil que Deus colocou uma rede de comunicação para mim ressuscitar dentro de você o verdadeiro evangelho de Jesus. Nós não vamos para uma reunião ou para uma concentração. Nós não vamos para uma palestra, talvez nem para um retiro. A igreja precisa manter princípios. Eu vou para um culto, para cultuar a Deus, levando a Bíblia, o lenço para enxugar lágrimas, a oferta, o dízimo. A hora que você fala: eu vou para um culto, o Espírito de Deus se alegra. Davi dizia: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu creio ali, eu creio
que convidavam Davi para um culto no templo. Grave essa palavra, culto. Assembleanos, batistas, volte a falar esta palavra. Eu vou para o culto de jovens, para o culto de mulheres, para o culto da Santa Ceia do Senhor. Por isso que eu estou dizendo a vocês que ao passar pela tenda há batismo com o Espírito Santo, renovação e batismo com fogo. Por isso que eu estou pedindo a vocês, abençoa os cultos de amanhã que teremos na catedral e na sede. Vejam como os católicos apostólicos falam. Se eles falam que vai para uma reunião, se eles falam que vai para uma palestra ou uma concentração, não. Sabe como eles falam? Eu vou à missa. Sabe o que quer dizer missa? Uma missão a cumprir. Aí os evangélicos, os crentes, mudaram até este princípio. Será que vocês entendem o que este veterano evangelista fala? Quando você convidar alguém para ir à igreja, convide, teican telebais, para ir para o culto que você prestará a Deus com toda a sua fé. Está entendendo, pastor Marcos Sebastião, pastor Antônio Marcos Costa? Hoje, o linguajar é gospel, o linguajar é light. Missionário, esse negócio de culto é uma coisa antiga, é princípio da Bíblia. Aleluia! Eu vou para o culto cultuar o meu Criador. Eu não vou para uma palestra. Eu não vou para um encontro. Eu não vou para uma concentração. Eu vou para um culto cultuar o meu Criador e meu Renovador. Antigamente era assim, vamos para o culto, irmão, vamos para o culto, irmã. Princípio, tá bem? Será que vocês estão entendendo? Missionário, tudo não é a mesma coisa? Não é não, viu? Eu vou para uma reunião, é uma reunião, político também faz reuniões, empresários, cantores, artistas, autoridades fazem reuniões. Nós não fazemos reuniões, é culto para cultuar a Deus. Eu vou para um encontro, para uma palestra, para uma concentração. Concentrar o quê? A turma do carnaval também fala isso. Culto é para cultuar aquele que nos abençoa, ligar a criatura com o Criador. Vocês estão ouvindo um pregador da década de 60 que tem uma missão de continuar os princípios de Deus com a noiva amada. Olha, pega aí agora o seu celular e apresente a Deus. Ô missionário, eu nem gosto desta palavra culto, mas eu amo cultuar o meu Senhor. Pega aí agora um copo com água e apresenta a Deus, viu? Simone Lustosa. Abençoa, Simone, os cultos de amanhã aqui na catedral e na sede. Abençoa, filha. Sua voz é voz profética. Deus quer ouvir a sua voz. Apresenta a Deus aí agora um pouquinho do azeite de oliveira. Aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos. Caixas com medicamentos.
fronha do travesseiro, forma dentro da sua casa o altar poderoso do Bom Dia Espírito Santo. Maria Eugênia Santos estava ontem no culto, na sede, no bairro da Liberdade. Vamos cultuar a Deus agora. Este programa aqui é um culto ao Senhor. Pela manhã tu ouvirás a minha voz neste culto online. Vamos cantar, Brasil! Estamos em cadeia com a 98.3 Gospel. Mais uma emissora conectada conosco. Vamos cultuar a Deus. Amanhã, quebra de maldições, passando pela tenda, aleluia, de Moisés. Cultuar, adorar, enaltece honras e glórias ao Deus vivo e soberano. É isso aí, doutor Rogério, pastor inteligente. Heloísa Carneiro, abençoa o culto de amanhã que teremos nesta última sexta-feira, passando pela tenda, quebrando maldições. Ninguém detém, é obra santa, informa Soraya Souza Rodrigues. Convide a sua mãe Amanda para amanhã estar na catedral para cultuar a Deus, passando pela tenda de Moisés. Convide a sua família Eliana Santos para amanhã estar na catedral cultuando a Deus e recebendo o batismo com o Espírito Santo e com fogo, Eliana. Eu sou um evangelista, por isso eu tenho que falar com vocês sobre princípios que atraem a glória de Deus. Quando você fala, eu vou para uma reunião, pode ser qualquer tipo de reunião. Quando você fala, eu vou para uma concentração. Concentrar o quê? Para quê? A quem? Quando você fala, eu vou para o encontro, você vai encontrar quem? Mas no momento que você fala, eu vou para um culto, o mundo espiritual abre. Porque a palavra culto vem do religar a criatura com o Criador pela oração, a palavra e o jejum e a busca de Deus. Cultuar a Deus. Está entendendo, Floriana? Você que é das antigas, não tanto assim, né? Abençoe os cultos que teremos amanhã na catedral e na sede. Eu vou para uma palestra. Misericórdia. Aí mudaram de evangélicos para gospel e mudou tantas outras palavras, mas princípio e raízes não podem mudar. Eu sou um evangelista para te ajudar a andar pelos caminhos dos 4 evangelhos, que é o Jesus, caminho, verdade e vida. Tá bem? Amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite,
última sexta-feira, todo o povo de Deus, passando pela tenda de Moisés, espíritas, católicos e evangélicos, porque ele veio para todos, ele ama todos, e a Bíblia diz: venha como está, não importa sua condição social, moral, financeira, venha, porque ele te convida para um culto com ele. Amanhã, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Gêniso da Europa está escrevendo ali: Deus abençoe os cultos na ICB Bahia amanhã. É isto aí. A tenda é uma experiência única, sobrenatural. É isto aí, porque você é sensível à voz do Espírito. Então, amanhã, aproveite a última sexta-feira, o domingo. Chegue cedo, porque o culto pela manhã não tem hora de terminar, como ontem. Como ontem à noite. Porque as pessoas são atendidas na tenda uma por uma. Uma por uma é ministrada segundo a necessidade e o pedido de súplica. Cláudia dos Santos Edgonton? Amém, amém. Então amanhã é um dia poderoso, tá bem? Vocês podem também comunicar comigo mandando o seu pedido para nós passarmos pela tenda. O telefone do seu pedido, anote este número na porta da geladeira, no espelho do guarda-roupa ou da penteadeira, é o Telebênção. 71 é o código de Salvador, 99-711-7881. Mande o nome dos homens da sua família. Deus quer que eu ministre sobre os homens de sua família, na tenda de Moisés, pedindo batismo com o Espírito Santo, porque o homem tem semente, e às vezes é uma pessoa do coração duro, que precisa ser ministrado, online, ou pessoalmente, ou pela fé. Mande o nome do seu filho, do seu marido, do seu pai, de seu genro, urgente. Mas isto é discriminação, missionário? Não, é o que veio ao meu coração. 99-711-7881. Então mande o pedido e o nome do homem da sua família ou dos homens. Tá bem? Crê em Deus e no que Deus me revela. Amanhã é um dia poderoso. Nelma Capinã ali mandando uma oferta. Deus abençoe, Nelma, e prospere sua vida, filha amada. 99-711-7881. Este nome, este pedido será passado pela tenda amanhã e anotado no livro dos anjos. Tá bem? Não é livro de oração. Livro de oração todos os pastores têm, quando é um pastor de Deus. Estou falando do livro dos anjos revelado em 1969, na visão celestial de uma irmã que foi arrebatada. Deus me trouxe em memória o que ela viu e ouviu no terceiro céu. Mande o seu pedido e nós estaremos orando. Tá bem? Amanhã, dia 28, passando pela tenda de Moisés.
um dia abençoado, um dia poderoso. O domingo, último domingo do mês. E assim nós vamos caminhando e louvando a Deus em espírito e em verdade. Vamos louvar com Miriam, vamos? Deus abençoe o povo do estado do Espírito Santo. Efigênia Diniz já está conosco. Deus abençoe o povo da cidade de Perdões, já nos acompanhando. Itajubá, Vila Velha. Deus abençoe o povo do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande. Meu abraço ao povo lindo aí da capital do Mato Grosso do Sul nos acompanhando. Também Cuiabá, também Manaus. Deus os abençoe. Vamos louvar, vamos. Eu só tenho que louvar. Estou feliz, estou contente, estou no óleo, estou na bênção, porque Ele me renova a cada dia que eu chego aqui para pregar em cadeia com a 98.3. Canta Miriam. Bom dia, Espírito Santo. Brasil. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, Isso aí, Ednei. que faz tudo por amor. Te abençoe, filha. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. Muitas pessoas mandando aqui para mim o nome dos homens da família, número de processos, nome do juiz, do advogado, nome da rua que tornou uma rua violenta. Pode mandar mesmo. Gente aqui de todo o Brasil mandando pedido de oração para passar pela tenda e colocar no livro profético dos anjos. E muitos dizendo também: eu abençoo o culto ou os cultos do dia de amanhã. Soraya Souza escrevendo ali nomes de homens de sua família: Davi, Lucas e Samuel. Amém, Deus abençoe. Por isso que eu falo com vocês, não me deixe sair do ar. Ajuda-me a estar aqui. Às vezes um dia você fez um voto de fazer a obra de Deus e o diabo te amarrou e você não fez coisa nenhuma. Às vezes um dia você fez um voto de evangelizar, só evangelizou alguns dias, depois desanimou. Mas eu te autorizo a evangelizar através do Bom Dia Espírito Santo. Não enterre seu talento. Não deixe o altar que Deus te colocou nunca. Pois a mão no arado, você vai encontrar neste deserto pedras, embaraços e espinhos. Mas não olhe para trás, olhe para frente, porque lá na frente a colheita será extensa e o galardão lindo. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Coloque na mão dos administradores do reino o seu talento. Não enterre, não jogue na lama.
administra com amor, examine, julgue, veja, ponha em prova e lança semente em terra produtiva. Como missionário Daniel de Oliveira, ajuda-me a continuar por esta rede internacional. Eu sou um evangelista, nasci para isso, para pregar, evangelizar. Fala através das minhas cordas vocais, prega o evangelho. Põe uma contribuição em minhas mãos, seja um evangelista do ar. Até este tema, evangelista do ar, foi Deus quem me deu. Seja um evangelista do ar. Ganhe almas, pregando através da minha voz. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Ponha semente a lã na mão certa de um sacerdote evangelizador. Construir majestosos templos é importante, Fazer ter o nosso espaço para adoração é importante, Mas a maior missão da igreja é pregar, falar de Jesus, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. Porque ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Prega a palavra de Deus. Manda uma oferta, um voto, um dízimo, para nos ajudar a romper com os compromissos do evangelho sacro e santo. Palavra viva, edificadora, que gera batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, cura e libertação, despertar da fé e consertar o altar. Prega, pregador. Manda uma oferta, um voto, um dízimo. Agora nesta campanha poderosa da tenda, Deus vai te abençoar. Se você crê, é assim. Se você não crê, também é assim. Porque ele não muda o que ele determinou. Está entendendo? Creide Pinho. Josilene Silva. Escreva aí, Creide. Escreva aí, Josilene. Eu abençoo os cultos de amanhã, sexta-feira. Bora? Digita, obedeça, profetiza. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. Seja uma oferta Isaac. Nunca mais eu vi uma oferta Isaac. O que é a oferta Isaac, missionário? É aquela que dói. É aquela que geme, que chora na porta, dentro do quarto fechado, chorando pela filha, pelo filho, fazendo um voto, como fez Abraão, que entregou seu Isaac. Ana, que entregou Samuel antes de gerar em seu útero. Como fez Maria Madalena, que quebrou o vaso e entregou a sua economia, lançando sobre Jesus. Como fez a viúva de Serepta, como fez Gideão. Oferta Isaac. Não importa o valor, não importa o tamanho da semente. Importante é a terra aonde você semeia. Seja R$10, R$50, R$100, R$1.000 ou mais. R$1.000 eu já chamo de oferta Isaac. Isaac. Dê o seu Isaac. Ofereça seu Isaac. É muito forte esta palavra. Oferta Isaac. Tá bem? Eu abençoo o culto de amanhã. Marisete Chagas, Josilene Silva, Deus abençoe o culto de amanhã. Eu abençoo o culto de amanhã. Josélia Santos, Marisa Salles,
Como foi ontem, será amanhã. E a vocês que vão enviar uma oferta, um dízimo, um voto, de qualquer parte do Brasil ou do exterior, ó, o número do Pix aí, ó. Daniel de Oliveira, Bradesco, anote, Bradesco Daniel de Oliveira, 71-9918-62232. Gravou? 9918-62232, vai chegar em minhas mãos. Por que em seu nome? Porque chega em minhas mãos e eu pago compromisso todos os dias. Se vier em nome da igreja, tem que passar pelo diretor de finanças. Tá bem? Em esta rede eu tenho despesas todos os dias. Viu, Jesse? Escreva aí, Jesse. Eu abençoo os cultos de amanhã. Porque amanhã, Jesse, é dia 28. É a última sexta-feira, passando pela tenda e abalando o inferno. Tá bem? Eu profetizo gasofilácio de ouro ao lado do sofá bege em sua sala, com a estrela de Davi, brilhando e gerando luz espiritual para toda a sua família, pela sua fidelidade e amor pela obra de Deus. Cuide da sua semente, viu? E da sua lã. Vigie para não colocar em lama. Vamos louvar a Deus com este hino. Aqui é um culto e este culto tem oferta santa para Deus. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu abençoo o culto de amanhã. É isso aí, Ednei. Eu peço oração por mim, por meu neto, Davi Nicolas, pela saúde dele. Jesus já deu saúde a ele. Estamos em cadeia com a Rádio A Cruzeiro da Bahia, Rádio A Voz da Bênção, Rádio ICB-RN Rio Grande do Norte. Estamos pela 98.3 Gospel, também para toda a região metropolitana de Salvador, pela Rede Dias Dávila, pela Rede Visão Gospel e de Pregai, de Edinaldo Santos. Estamos por várias emissoras, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. E amanhã, presencial na Catedral e na sede, passando pela tenda para o batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Aleluia! Cura, libertação, quebra de maldições. É muito forte, Brasil! Abra sua Bíblia. É o momento da palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. É o momento da palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Estamos em um culto online. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo de número 12. Capítulo 12. Alguém mandando ali uma bênção de R$10. Geisa, Deus te abençoe, filha amada. É uma semente de amor. Joselene Silva, eu creio em nome de Jesus. Eu creio por vocês. E fala ali mais algumas palavras.
e abençoo ricamente. Às vezes não dá para me ver aqui direito o que escreve, por causa do reflexo, tá bem? Abram a Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia, Edneide, Soraya. Abra sua Bíblia, Madalena, Ana, Fábio, Roberto. Aqui é um culto. Abra a Bíblia, Vaneide. Chegou agora, não foi, Vaneide? Acorda! Sua mãe acordava 3 da madrugada para ir para a feira de São Joaquim. E você dormindo até agora? Acorda, Vaneide. Vaneide é uma obreira nossa que eu respeito muito, serva de Deus, canelinha de fogo, raminho de coentro, como diz a pastora Marinalva. É mesmo, aparece um raminho de coentro. É um tempero para este mundo fedorento. Pastor Wilson, escreva aí, Wilson. Eu abençoo os cultos de amanhã. Vaneide escreve, já estava acordada. Aleluia. Deus te abençoe, magrela abençoada. Romanos, capítulo de número 12. Olha o que foi que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos que estavam em Roma. No capítulo 8, Paulo fala que nem a morte, nem a perseguição, nem o perigo, nem a espada podia separar aquele povo de Deus. Porque os imperadores torturavam os cristãos. Mas a igreja, em vez de diminuir, crescia cada vez mais, pelo temor ao Senhor. E aqui no capítulo 12, o apóstolo ainda falando para os irmãos que estavam em Roma. Paulo, o apóstolo, ele não abriu as congregações em Roma. Os prosélitos abriram. E ele assumiu como pastor daquele rebanho que precisava ter uma direção espiritual. Toda ovelha precisa ter a direção espiritual. Porque ovelha, ela é míope. Ela não enxerga o perigo. Por isso que tem que ter o pastor para mostrar o perigo. E se cair, com o cajado ele levanta e traz para o seu regaço, para os seus braços. Todo aquele que se diz, eu não preciso de pastor, meu pastor é Jesus. Não, 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 não. Ele estabeleceu os pastores e os evangelistas, diáconos. Eu preciso, nós precisamos. Por isso que a Bíblia diz, orai pelos vossos pastores. Jesus não é pastor, ele é supremo pastor. Ouviu o que eu falei? Então, abra sua Bíblia e entenda a palavra revelada. Eu abençoo todos os cultos de amanhã. Isto aí, profeta Wilson, profetiza. E amanhã a catedral será pequena e a sede para comportar as multidões de evangélicos, católicos e espíritas, porque Deus ama a todos com amor ágape. Eu abençoo o culto de amanhã, ou os cultos, informa a profetisa Vaneide Rosária de Souza Santos.
Nesta vocês podem confiar, porque é de Deus. Posso dar testemunho. Então Paulo escreveu dizendo: rogo-vos, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Pode ver que ele estava falando para a família da fé, aos filhos de Abraão, ao povo de Deus. E a palavra é a mesma para o povo de Deus, ontem e hoje. Rogo-vos, pois, irmãos. Irmãos no plural, pela compaixão de Deus, pelo amor que vocês têm para com a obra, para com Deus, para com o ministério, para com a prática da igreja, o amor que vocês têm para a Santa Ceia e as grandes celebrações. Que apresentem. Paulo estava falando aos romanos, porque muitos eram sacrificados, queimados, serrados, jogados na arena, mas a turma lá estava firme na fé, na vida ou na morte, caminhando com Jesus. Sabiam estar bem na fartura ou na escassez, no desemprego ou bem empregado. Sabiam estar bem só ou acompanhado. Honras e glórias sempre era dado a Deus. Que vós apresenteis o vosso corpo físico, em sacrifício vivo, santo, vivo, santo, praticando a santidade, vivo para servir a Deus, que é o vosso culto racional, cultuando a Deus com raciocínio, cultuando a Deus com corpo, cultuando a Deus com conhecimento acadêmico, com a prosperidade ou a não prosperidade, culto racional, raciocínio, vida com Deus. É um culto indo para o outro culto maior, e ambos cultuando ao Onipotente. Paulo, ele falou, hoje não tem mais o apóstolo Paulo, mas o Wilson está na posição, eu estou na posição, Vaneide está, Lenice está, continuando a mensagem sacra e santa do Evangelho e cultuando a Deus, passando pela tenda de Moisés e buscando experiência, batismo com o Espírito Santo com fogo e renovação para os dias atuais. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, se for necessário, santo, sem reclamar, sem chorar. Tem gente que só vive reclamando do peso do altar. Tem gente que só vive reclamando de perseguições e acusações. Louve a Deus. Vê se a igreja primitiva falava estas coisas. Eles adoravam e tinham prazer em tudo que vinha para eles. Eles transformavam em bênçãos. Quando você vê alguém reclamando, chorando, estou perseguido, estou isto, estou aquilo, é porque ele dá o que ele tem, ele passa o que ele tem. Temos que passar o evangelho. Paulo aqui estava pregando o verdadeiro evangelho, mesmo diante das adversidades. Ele estava dando uma aula.
de louvor e de cultuar a Deus, de caminhar sem reclamar, aprendendo com Jesus. A Bíblia diz, Isaías escreveu, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu sua boca para reclamar de nada. Paulo também não reclamou, João também não reclamou lá em Patmos, nem Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tá entendendo, Ângela? Escreva aí, Ângela. Eu abençoo os cultos de amanhã. Você é profeta para a minha vida. Abençoa os cultos de amanhã. Escreva, Ângela. Eu abençoo os cultos desta sexta-feira. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, coisas que agradam a Deus, que é o vosso culto racional. Raciocínio, cultuar a Deus, no pentear, no vestir, aleluia, no andar, no viver, até no momento de almoçar e de jantar, orando, agradecendo e equilibrando seu apetite, às vezes desordenado. A paz e graça, bispo, eu abençoo os cultos de amanhã, em nome de Jesus. É isto aí, Ângela, bispo de Oliveira. Nome bonito, viu? Deus te abençoe. Deus abençoe o útero que te trouxe ao mundo, Ângela. Estamos meditando em Romanos capítulo de número 12. 6 e 18, na Bahia. Eu abençoo os cultos de amanhã. Raul Leite. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com a roupa, com zelo, com a presença na igreja, cultuando a Deus, com oferta, dízimo, louvor, adoração, culto também. Não tem esse negócio de falar, eu vou para a reunião. Quem faz reunião é médico, é político, é professores, advogados. Quando a gente for para a igreja, estamos indo para o culto. Hoje fala, eu vou para a reunião de mulheres. Aí tratam de muitos assuntos e Deus nem lá chega. Não vou para a reunião de jovens. Não. Vamos para o culto de jovens, culto de mulheres, culto de homens, culto de libertação, culto da tenda. Deus me colocou aqui para evangelizar. Sou um evangelista. Por isso que as pessoas correm para a catedral e para a sede, porque vê firmeza e segurança na palavra que eu falo, porque não são minhas, é do meu mestre Jesus. A igreja evangélica ficou tão light, que perdeu os princípios lindos da Bíblia. Agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antigamente as pessoas falavam, vamos para o culto. As pessoas falavam, eu sou crente, hoje falam, eu sou gospel. Apesar que gospel é uma palavra que quer dizer no inglês evangelho, mas o crente, ele é mais lâmpada, ele é mais tocha, ele é mais concentrado
com aquilo que ele crê? Vamos para o culto. Aí fala, vamos para a reunião, para a palestra, para a concentração. Que palestra, rapaz? Que concentração? Concentrar o quê? Palestrar o quê? Papear o quê? Aí alguém fala, o senhor é muito antigo, deixa-me com a minha antiguidade. Porque Deus é Deus de princípio. A igreja enfraqueceu por causa de setas inflamadas do maligno. Ele entrou com sapatinho de algodão e ninguém imaginava que ele já estava no altar. É tanta invenção de coisas e o Espírito não habita em coisas feitas por mãos de homens. Está entendendo, Jesse, Ângela, Anaildes? Escreva aí, Anaildes. Eu abençoo os cultos de amanhã. Bora, você é profeta. Agora veja o versículo de número 2. Atenção, povo de Deus, para Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha que palavra. Incorpora esta palavra. Incorporar, missionário. O Espírito de Deus está nesta palavra. Tome posse. O que Deus está falando? Não vos conformeis com este mundo. Olha o que Paulo falou, rapaz. Não conforma com o século que nós estamos vivendo. O mundo jaz no maligno. Qual mundo? Mundo atmosférico? Mundo geográfico? O sistema que governa o mundo tem braço do diabo. Políticos, incrédulos, adúlteros, profanos. Por isso que a Bíblia está me dizendo, Daniel de Oliveira, meu servo, não conforma com este mundo. Jesse, Maricelma dos Anjos, Anailde Lages, Edneide Arruda, não conforma com este mundo. Ande ao contrário do mundo, pelo caminho, pela verdade e pela vida. Queira ou não queira, o mundanismo está nos altares das igrejas. Não conforma. Liberta cada dia. Peça misericórdia, perdão, renova sua aliança. Não vos conformeis com este mundo. Se você estiver conformado com a zombaria, o descárnio, a blasfêmia, a idolatria, a feitiçaria, todo tipo de casamento indevido, como foi nos dias de Noé. Se você está conformado com o mundo, é porque você é um mundano total, da cabeça aos pés, de dentro para fora e de fora para dentro. Não vos conformeis com este mundo. Pastor Wilson Santos Silva. As igrejas estão conformadas com o mundo, por isso a igreja está fraca. Tudo é gospel, tudo é light, tudo é antibíblico. Até a expressão de dizer, em vez de falar que vai para um culto, vai para uma reunião, uma concentração, um encontro. Tem muitos tipos de encontro, tem muitos tipos de concentração, tem muitos tipos de reunião. Eu vou para o culto, cultuar a Deus, criatura buscando a força do Criador. Por isso que eu falo com vocês, me ajude a continuar aqui, pelo menos por mais uns meses, né?
porque eu sou um evangelista, e ai de mim se não pregar o evangelho. Não vos conformeis com este mundo imundo, este mundo maligno, este mundo adúltero, profano, avarento, carnal, mentiroso. Não vos conformeis com este mundo. Ande do outro lado, seja oposição, seja protestante, seja língua de fogo, seja sal, seja luz. Não deixe a luz apagar, não deixe o sal perder o sabor, não deixe a unção vazar pelas rachaduras do vaso. Mantenha firme a sua fé. Os dias estão terminando para a igreja na terra. Prepara para encontrar com Deus. Ame esta obra que eu faço. Sou um evangelista. Não corro atrás de título. Não me intitulo para trazer impressão, para arrancar lã e leite de ovelhas alheias. Não, 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 não. Sou o que sou. Deus me fez assim. O Espírito de Deus habita em mim para passar para vocês pela manhã a palavra como tem que ser pregada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Tem que haver uma transformação pela renovação do vosso entendimento. Como você vai entender se os pregadores são carnais, profanos e mundanos? O vosso entendimento. Então leia a Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as epístolas, Salmos, Provérbios, Gênesis. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Alguém mandando ali uma bênção, rapaz. Olha, Emanuel, amém, Emanuel. Deus te abençoe, viu? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Tem que experimentar a dose forte, para que experimenteis qual seja a boa, viu? Deus é bom, as coisas dele são boas. A boa, agradável, aleluia, coisa agradável, que agrada a alma, e perfeita vontade de Deus. Olha que palavra linda, rapaz. Poderosa, santa, edificadora, doutrinadora. O senhor é um pastor de doutrinação, missionário? Eu falo a doutrina de Jesus, né? Agora, porque pela graça me é dada, os favores de Deus, digo a cada um dentre vós, católicos, evangélicos e espíritas, que não saiba mais do que convém saber. Não queira saber tudo. Curiosidade leva à desordem. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saibam com temperança, equilíbrio. Eu tenho 56 anos que eu me converti. E cada dia aprendo mais, até chegar à estatura de varão perfeito, que acontecerá no arrebatamento da igreja. Então a Bíblia está me doutrinando. A palavra da vida está injetando em mim vida para a eternidade.
Porque pela graça que me é dada, Paulo falou aos romanos e a nós, porque a palavra é de geração a geração. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, irmãos, que não saibam mais do que convém saber. É o curioso, né? Quer saber de tudo. Anda de igreja em igreja, procurando a igreja certa. O diabo vai te matar, viu? Você vai virar um desigrejado. Que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, equilíbrio, sabor perfeito da comida santa, do pasto verde, conforme a medida da fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é tudo de uma vez. É aos poucos que nós vamos aprendendo, convertendo dos maus caminhos e dizendo: eu vou para um culto abençoado. Aleluia! Medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé, cada um tem um nível de fé. Deus me deu o dom da fé para te ajudar a estar de pé. Eu sou um abençoador de vidas, sou um evangelista. Porque assim como o corpo, aí Paulo falou, assim como o corpo tem muitos membros, é lógico, e todos os membros têm a mesma função. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Está entendendo, Fabiana? Eu faço parte, Fabiana, do seu corpo espiritual, e você do meu também. É o que a Bíblia diz. Somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, 6:33, dons, presentes que Deus nos dá, segundo a graça, favor de Deus, não é porque a gente merece, não, que nos é dado, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé, profetiza a palavra que já está escrita. Se é ministério, seja ministrar, ministre com responsabilidade, prega com responsabilidade. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, prática de ensinar, estudar para passar o que aprendeu. Ou o que exorta, olha isso aqui, hein? Tá entendendo, Nice? Escreva aí, Nice, eu abençoo os cultos de amanhã. Tá entendendo a doutrina, pastora Lisete? Tá entendendo, Jusilene Silva? Escreva aí, Jusilene. Eu abençoo os cultos de amanhã. O que exorta, use este dom em exortar com amor, viu? O que reparte é a parte social da igreja. O que reparte, faça com liberalidade, alegria e amor, né? O que preside, quem está na frente de um grupo, quem está na frente de um ministério, de um grupo, olha o que Paulo escreveu aqui, rapaz. O que preside, com cuidado, cuidado. Quem preside, quem administra, não pode ser língua solta. Não pode ser revoltado, desesperado, nervoso, agressivo ou agressiva. Não, 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 não. O que exorta, o que preside, ele tem que fazer
com muita sabedoria, e quem não tem, peça a Deus. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria, felicidade. Leiam Romanos capítulo de número 12. Está bem, Nice? Nice está escrevendo: eu abençoo os cultos de amanhã. Sim, Bispo Daniel, informa Lisete Barnabé, pastora, profeta para o Pernambuco. Jusilene Silva, eu abençoo os cultos de amanhã em nome de Jesus. 6h33, estamos pela Rádio Gospel 98.3. Vamos falar com Deus. Igreja online do Senhor Jesus Cristo. Desperta, Brasil. Muito obrigado, Jesus, pelos grandes cultos que tivemos ontem, quarta-feira, aquelas multidões passando pela tenda, recebendo o batismo com o Espírito Santo, com fogo, a cura, o milagre, o avivamento sobre eles. Até nós, pastores que ali estavam, foram avivados. Obrigado, papaizinho do céu, porque nosso corpo também é templo do seu Espírito. Abençoa o dia de amanhã, a última sexta-feira. Traga este povo que me ouve para uma experiência própria, santa, fiel e verdadeira, na tenda de Moisés, no momento da ministração particular. Abençoa, meu Deus, os dizimistas e ofertantes que me ajudam a estar aqui evangelizando o Brasil, a Ásia, a África, a Europa, através desta rede de comunicação, pelos aplicativos, ou pelo Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok, esta cadeia de rádios. Que o dia de amanhã para nós, o domingo, dia 30, seja dias especiais. Veremos, receberemos, sentiremos as vibrações da sua glória. Obrigado por esta palavra de Romanos, capítulo de número 12. Para nós celebrar o culto racional e não conformar com este mundo, renovar pelo conhecimento de Deus e da palavra, sermos diferentes, luz e sal desta terra. Pai, eu abençoo os nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão enfermas. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, peça de roupa, carteiras e objetos. Esta pessoa que está orando, que o Espírito Santo não a deixa dormir e a traga amanhã para aquele momento da ministração poderosa na tenda de Moisés. Abençoa todos que me ouvem em todo o Brasil, aonde estiver chegando a minha imagem, chegue a ressurreição para uma vida com princípios de Deus. Eu abençoo o Brasil, porque estamos cobrindo todo o território nacional, do Iapoque ao Chuí. O Senhor me mandou orar pelo Brasil, por isso eu apresento ao Senhor o estado do Rio Grande do Sul,
Se há um juízo de Deus sobre aquele estado, eu peço misericórdia, perdão dos pecados, da ignorância. Eu oro por Santa Catarina, estado do Paraná, Mato Grosso do Norte e do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, estado do Espírito Santo, estado de Goiás, Distrito Federal, Piauí, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima. Eu oro pelo estado do Amazonas, Maranhão, Pará. Eu oro pelo estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Eu oro pela minha querida Bahia. Eu oro pela cidade de São Salvador, a única cidade no mundo que tem o nome do Salvador, esta terra linda que emana leite e mel, que o Senhor me mandou para cá para evangelizar e pregar o evangelho. Eu abençoo esta cidade de tanta fé, mas hoje eles estão tendo a fé na palavra de Deus. Abençoa a todos desta região metropolitana que me acompanham pela Rede Cruzeiro de Comunicação, pela Gospel, pela Rádio A Voz da Bênção, pela ICBRN Rio Grande do Norte, pela Missão Gospel Rede Ide e Pregai, também pela Rede Dias Dávila. Que a mão do Senhor traga este povo amanhã, o domingo, na sede no bairro da Liberdade, na Catedral da Bênção. Pai, coloca anjos na porta da catedral, na porta da sede, para dizer a cada um individualmente: bem-vindos à tenda de Moisés. Abençoa o dia de amanhã. Anima o coração desanimado, batiza com o Espírito Santo, com fogo, renova os dons, confirma ministérios, porque eu já vejo a sua glória sobre o altar no dia de amanhã. Abençoa os dizimistas e ofertantes, são evangelistas ocultos, que fazem a obra de Deus através da pregação que eu faço, mas terão suas recompensas, porque o Senhor os dirá: vinde benditos do meu Pai. Abençoa a todos, hoje, amanhã e sempre. Deus os abençoe. Te abençoe, Fabiana. Escreva aí, Fabiana. Eu abençoo os cultos do dia de amanhã. Bora, Fábio. Os abençoe, Josilene, Ângela, pastora Lisete Barnabé, pastora Ângela Bispo de Oliveira. Deus os abençoe. Deus abençoe a pastora Ana Célia, Aline, que hoje estão também aniversariando, né? Deus abençoe quilômetro 17. Deus abençoe Pirajá, onde temos ali a pastora Aline com o pastor Emanuel. Pastora Alexandra Mília Oliveira chegou no fim, não foi? No amém. Mas ela entendeu a mensagem. Você é inteligente, rapaz. É ovelha sábia. Também a doutora é pastora, filha de Doriel de Oliveira, esposa do pastor Fábio, só podia ser ovelha feliz. Eu abençoo os cultos de amanhã, é isto aí. E quem abençoa Jerusalém, a bênção volta
em porção dobrada. Jerusalém pode ser a cidade lá do Oriente, ou pode ser a congregação aonde nós prestamos os cultos a Deus. Fabiana escreveu: eu abençoo o culto de amanhã. Amém. Alexandra está dizendo amém. Josilene Silva: eu recebo a bênção em nome de Jesus. Por isso que eu falo com vocês, viu? Manda uma oferta, um dízimo, um voto. Não me deixe sair daqui, não. Eu preciso, e as almas precisam estarem comigo na visão da pregação do Evangelho. Deus me fez e me deu a locução espiritual para te alcançar. Shalom! Compartilhe este programa, como compartilhar o de ontem. O de ontem arrebentou as estruturas do mal. Compartilhe o de hoje também. Este programa foi muito ungido. Por que foi ungido? Porque a unção está sobre os que valorizam a unção. Coloque aí, Soraya, o número do Pix. 7199186232. Mande agora uma oferta. Seja R$10, R$50, R$100, R$1000, ou uma bênção forte, né? Um Isaacão, daquela bençona que chegou em suas mãos. Não coma o de Deus não, viu? Senão o devorador come você todo. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Não é praga não. Está na Bíblia, no livro do profeta Joel. Coloque aí o número do Pix. Será que não tem ninguém para colocar para mim agora o número do Pix? 7199186232. Tá bem? Coloca aí no visor para que as pessoas anote, contribui e ame o que eu amo. Porque eu amo o que Jesus, meu mestre, sempre amou. Almas. Shalom, Brasil.